Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e hoje eu venho trazer esse vídeo com o intuito de ajudar você que está no último ano de formação ou acabou de se formar em psicologia ou até mesmo já está há bastante tempo atuando no mercado na área clínica e que tem um objetivo criar mais autoridade profissional para conseguir pacientes particulares. O primeiro vídeo eu contei para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória para conseguir pacientes particulares. E agora eu quero ensinar para vocês o que eu fiz para conseguir aumentar o valor da minha sessão. E para isso eu precisei me tornar autoridade nos meus atendimentos. É você criando um nicho de atuação. Seu paciente é homem, o seu paciente é mulher, o que você tem de informação para esse paciente para poder ajudar? Nós sabemos que durante o desenvolvimento da nossa vida, nós temos várias etapas. Da 1 aos 7 anos é o desenvolvimento infantil, desenvolvimento da personalidade, fase de aprendizagem, fase de linguagem, desenvolvimento, coordenação motora, alfabetização. E isso a gente trata ali na primeira infância. Depois a gente tem o período da adolescência, vem com as suas oscilações de humor, bastante rodeadas, por exemplo, de dúvidas e incertezas com relação à vida. No primeiro momento, os adolescentes eles acham que sabem de tudo e depois eles se sentem totalmente inseguros e despreparados. Por exemplo, vou trabalhar demandas de adolescente. Eu vou trabalhar com os adolescentes, atendendo os adolescentes, ou eu vou atender os pais dos adolescentes, porque são linguagens diferentes. Como nós atendemos essa personalidade? Quem é o nosso personagem, o nosso paciente? Então vamos imaginar o nosso paciente como um personagem. A idade, é homem, é mulher, é criança, é adolescente, é adulto, é idoso, procurando uma orientação vocacional, com que carreira seguir. Ele está em fase de transição de carreira, ele está em fase de construção familiar. Essa mulher, ela está tentando engravidar, ela tem passado por relacionamento abusivo. Qual é o perfil do seu paciente? Eu quero que você pense, se você puder, separar a caneta, pegue papel, anote essas dicas que eu estou te dando, porque é muito importante. Por muito tempo eu achei que isso não era necessário. Eu poderia atender todos. Aliás, eu acreditava que se eu limitasse um nicho específico, eu estaria perdendo o paciente, em vez de estar conseguindo criar uma autoridade profissional. E com o tempo eu percebi que quanto mais restrito você é, mais desejado você fica. E quanto mais desejado você fica, é claro que o seu valor aumenta, porque as pessoas vão querer passar com você. E eu demorei muito para entender isso. Vamos pensar, por exemplo, um clínico geral. Ele atende todas as especialidades. Basicamente, ele conhece todo o corpo humano em seu funcionamento. Mas se há um problema específico, por exemplo, no rim, ou ele vai encaminhar para o urologista ou para o nefrologista, ou se há um problema específico no coração, ele vai encaminhar para o cardiologista, um problema específico no cérebro, ele vai encaminhar para o neurologista. Para criarmos essa autoridade, precisamos ser referência naquilo que nós fazemos. Eu fico pensando assim, se você cria uma autoridade profissional, é lógico que as pessoas vão acabar te indicando uma nutricionista que apresenta muitos resultados sobre emagrecimento. Logo as pessoas acabam a procurando porque ela apresentou muitos resultados de emagrecimento. E por que ela apresentou muitos resultados de emagrecimento? É porque ela só trabalha com emagrecimento. Os pacientes vão te procurar por aquilo que você tem para oferecer. E agora eu vou passar para vocês 10 áreas da psicologia. Aliás, eu não vou passar 10 não, eu vou passar 14. 14 nichos de psicologia. Para você que de repente esteja sem ideia, você pode pegar dessas ideias e criar o seu próprio roteiro. Vamos lá. O número 1, qual motivo as pessoas mais têm procurado os psicólogos hoje em dia, é por ansiedade. Eu não vou entrar em subnichos agora,
Eu só vou falar os tópicos dos nichos e depois a gente entra para os subnichos. O segundo é a depressão. Depois ainda da pandemia, os índices de pessoas que sofrem de depressão têm aumentado. Terceiro nicho, saúde no trabalho. Muitas pessoas hoje, elas se sentem muito sobrecarregadas, muito por conta da questão que a gente está passando, uma questão econômica muito forte. As pessoas acabam se sentindo pressionadas de ficar no mesmo trabalho, na mesma profissão. Às vezes elas sofrem muito nesse trabalho e acabam acreditando que elas têm que suportar essa situação por conta da dificuldade econômica que o país está passando. E acabam desenvolvendo síndrome de burnout, o estresse, a crise de ansiedade. É um tema muito importante a ser pontuado nos dias de hoje. Quarto lugar, depois da pandemia, claro que isso ficou muito mais evidente, a experiência de se trabalhar especialização em luto. Qual o período de luto, quais são as fases do luto, como trabalhar o luto com a criança, como trabalhar o luto com o adolescente, como trabalhar o luto com o adulto. Todos eles são uma linguagem muito diferentes e muito precisos para que essa dinâmica familiar seja reconstruída. Quinto lugar, relacionamento. Hoje nós temos pessoas que passam por relacionamentos abusivos, abusos psicológicos, relacionamentos narcisistas, ou querem fazer uma terapia de casal para poder melhorar a forma de comunicação, descobrir qual a linguagem de amor do marido, qual a linguagem de amor dos filhos, qual a linguagem de amor da esposa, melhorar a qualidade de vida daquela família. Uma pessoa, psicólogo, que seja especializada em relacionamento, que possa ajudar o desenvolvimento emocional dessa família. Sexto lugar, transtorno de aprendizagem. Muitas crianças estão desenvolvendo transtorno de aprendizagem. Sempre existiu. Hoje há uma conscientização muito maior de que uma criança que de repente ela está no segundo, no terceiro ano do ensino fundamental, se ela está apresentando dificuldades de escrita, de leitura, os professores eles já estão mais aptos a perceber no desenvolvimento transtorno de aprendizagem. Sétimo lugar, traumas. Traumas infantis, traumas durante a adolescência, síndrome do estresse pós-traumático. Quantas coisas envolvem os traumas? A perca de um filho, um aborto, a perca de um ente querido, seja um marido, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão. Tem um trauma, por exemplo, de sofrer um acidente, você não conseguir mais andar de carro, você de repente se afogou na sua infância e você não quer mais entrar na piscina ou no mar. Tem muitas pessoas que desenvolvem fobias por conta de traumas que passaram, mas que não souberam como lidar, trabalhar esses traumas. É um tema muito interessante. Você por acaso já viu um psicólogo que é especializado em algum tipo de trauma? Se sim, deixa aqui nos comentários. Oitavo nicho, emagrecimento, que é muito importante a gente também pensar e de repente você tiver identificação com esse nicho de trabalhar. Então, nicho de emagrecimento, ele pode auxiliar pessoas que estão passando por transtornos alimentares como anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros subnichos que nós veremos com o decorrer desse vídeo. Nono nicho, maternidade. Nunca vai faltar público para vocês, porque enquanto o mundo for mundo, as crianças vão continuar nascendo e pessoas vão continuar se tornando mães. Existem muitas dúvidas com relação à maternidade. É um nicho que tem um público-alvo imenso que você pode praticar e atuar. Décimo nicho, sexualidade. Sim, sexualidade. Tem muitas pessoas que têm muitos problemas relacionados à sexualidade. Nós vamos ver nos subnichos quais os tópicos que nós podemos trabalhar dentro do nicho de sexualidade. 11º, compulsão.
compulsão alimentar, como falamos anteriormente no nicho de emagrecimento, acumuladores, pessoas extremamente consumistas, pessoas extremamente seguras financeiramente. Tudo que é o extremo pode levar à compulsão. Então, a compulsão a gente pensa como excesso de comportamento. Se você está guardando dinheiro em excesso, está passando dificuldade financeira só para ter o dinheiro guardado, isso acaba se tornando um transtorno para sua vida. Se você acumula muitas coisas dentro da sua casa, você acaba gerando um transtorno para sua vida. Se você é uma pessoa que tem compulsão por compras, você gasta demais, você desenvolve muitas dívidas, isso também é um comportamento que vai trazer prejuízos para sua vida. Esse é um tema muito importante para ser trabalhado, é um nicho de atuação maravilhoso. 12º nicho, autoestima. Como desenvolver autoestima? Por que as pessoas têm dificuldade de desenvolver autoestima? E aí você pega desde a base do desenvolvimento da infância para entender por que muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade de ter autoestima. A autoestima é um tema muito importante a ser trabalhado também. E o 13º lugar é o nicho de atuação para profissionais. Ou seja, você faz uma orientação específica para determinado profissional. Eu vou auxiliar somente profissionais de RH, avaliação de perfil. Nesse 13º, você escolhe quais são os profissionais com os quais você quer trabalhar. Eu, por exemplo, é profissional da área de psicologia. E conhecer quem é o seu paciente é exatamente para você falar na linguagem dele. Uma linguagem que ele realmente se identifique com você.